Alô, alô! Assunto de hoje, a gente vai aprender alemão falando um pouquinho sobre palavras compostas. É muito comum, né? Em alemão você vê aquelas palavras super longas e falar, nossa, meu Deus, como é que eu vou aprender alemão? Essa palavra é longa demais, as palavras em alemão são muito longas, tem só consoantes, tem 200 consoantes, como é que eu vou aprender? Mas, na verdade, essas palavras longas são as palavras compostas e elas têm muita lógica e facilitam o entendimento da língua ao invés de dificultar. Então, vou te explicar como é que funciona e assim você nunca mais vai ter essa dúvida. Fechou? Palavras compostas são palavras que vão ter duas ou mais palavras dentro delas. Elas podem ser compostas, por exemplo, substantivo mais substantivo, que a gente chama de nome mais nome, né? Por exemplo, se eu quiser dizer a garrafa de água, como é que eu vou dizer? Eu tenho nessa palavra a ideia de água e de garrafa, não é? Água eu digo das Wasser. Garrafa eu digo die Flasche. Então, se eu juntar essas duas palavras, vai dar Wasserflasche. Isso é a garrafa de água. Deixa eu falar alguns detalhes aqui para ficar claro para você. Primeira coisa, a gente tem Wasser e Flasche. Qual que é a ordem que as palavras vêm, tá? Qual que é a ordem que as palavras vêm? A última palavra que você vai colocar é sempre a palavra mais importante. Quando eu falo garrafa de água, eu estou falando de garrafa ou de água? Eu estou falando especialmente de quê? De garrafa, não é? Se eu falar assim, a mesa do escritório. Eu estou falando de escritório de mesa, estou falando da mesa. O objeto ao qual eu estou me referindo é mesa. Então, o objeto ao qual você está se referindo vai ser sempre a última palavra. Se garrafa de água, o objeto que eu estou me referindo é água. Perdão, o objeto que eu estou me referindo é garrafa. E eu estou colocando uma característica para essa garrafa. Que garrafa é essa? É garrafa de café? É garrafa de coca? Não, é garrafa de água. E aí a garrafa de... Essa palavra água vai vir antes. Então, vai ficar Wasserflasche. Então, uma coisa muito interessante das palavras compostas é que, para você entender o sentido delas, tem que ler de trás para frente. Primeiro você lê Flasche, depois você lê Wasser. Se tivesse outras palavras, você ia lendo de trás para frente. Então, Wasserflasche é garrafa de água. Outro detalhe muito importante a gente falar aqui é o seguinte, tá? O artigo vai ser sempre o artigo da última palavra. Wasser é uma palavra neutra, das Wasser. Flasche é uma palavra feminina, die Flasche. E Wasserflasche vai ser feminina ou neutra? Vai ser feminina. A última palavra não é Flasche? Eu não estou falando de uma garrafa, então vai ser die Flasche. Fazer um outro composto qualquer. O bolo de maçã. Maçã é der Apfel. E o bolo é der Kuchen. O bolo de maçã vai ser der Apfelkuchen. Por quê? Eu estou falando de bolo. E aí, a palavra anterior vai me dar característica. Não é bolo de banana, não é bolo de mel. É bolo de Apfel. Então, Apfelkuchen. Não poderia ser Kuchenapfel. Kuchenapfel seria a maçã pro bolo. A maçã de bolo. Seria outra coisa. Aqui eu tô falando o bolo de maçã. Apfelkuchen. O artigo é der, por quê? Porque Kuchen é masculino, der, então Apfelkuchen também. Além de eu poder juntar dois substantivos, eu posso juntar um adjetivo com um substantivo, né? Um adjetivo com um nome. Por exemplo, vinho, tinto. Vinho é der Wein. Só que tinto é rot, vermelho, né? Então, se eu quiser falar o vinho tinto, como é que eu vou falar? Rot, Wein. Tudo escrito junto. Por quê, gente? Porque eu leio de trás para frente. Wein é vinho. E a característica dele está na palavra anterior. Rot. Vinho é masculino. Então, der Rotwein também é masculino. Se eu quiser falar da inundação. Para falar de inundação, eu preciso falar de água. Das Wasser, que nós já aprendemos. Só que é água alta, né? E alta é hoch. Então, das Hochwasser é a inundação. Wasser é uma palavra neutra, por isso das Hochwasser. Leio de trás para frente, água alta. Posso ter também advérbios. O que é advérbio? Como, por exemplo, bem, esquerda, direita, à esquerda, direita, sempre, não. Palavrinhas assim, tá? Não faz muita diferença que palavra que é. Você não precisa aprender, você não precisa decorar que tipo de palavra que é. Só você entender o conceito. Por exemplo, wohl significa bem. E das Befinden significa o estado de saúde. Se eu digo das Wohlbefinden, é o estado de saúde bem, é o estado de saúde bom, né? É o quê? O bem-estar. Sempre lê a última palavra, depois a penúltima. Links é esquerda. De curva é a curva. De links curva é a curva à esquerda. Curva é curva. Eu leio a palavra anterior, links, então curva à esquerda. Curva é feminina, então de links curva também é feminina. O gênero é sempre o gênero da última palavra. O gênero da última palavra. O que mais que nós temos? Posso usar um verbo na frente. Por exemplo, o verbo fahren, que é ir. Sempre que você vai com um veículo
terrestre, né? Você usa fahren. E das Rad é a roda. Então, a roda de ir, né? Se a gente fosse falar Fahrrad, que eu tirei o N do fahren, né? Mas a origem é fahren. Fahrrad é a roda de ir. Qual que é a roda de ir? A bicicleta. De vez em quando nós vamos precisar de um pouco de criatividade para interpretar a palavra composta, tá? Então, das Fahrrad é a bicicleta. Rad é neutro, né? Então, das Fahrrad também é neutro. Como é que fala regador? Olha que louco. Gießen é a palavra regar. O verbo. De Kanne é o jarro, né? Então, de Gießkanne, Kanne é o jarro e Gieß é regar. É o jarro de regar. Qual que é o jarro de regar? O jarro de regar é o regador, de Gießkanne. Posso ter também uma preposição. O que é preposição? By, an, for. Por exemplo, by significa junto com algo. Com algo. E de lager é a situação, é a localização. O que é by lager? By lager, gente, é a guarnição. É tipo o acompanhamento. Quando você vai, sei lá, pedir um arroz de guarnição que está no restaurante, é o acompanhamento. Como eu falei, em alguns casos a gente vai precisar de um pouco de criatividade para entender, né? É a localização que vai junto. Na verdade, nada mais é do que a guarnição. Outra aí que a gente vai precisar de um pouco de criatividade. For significa antes, à frente. E Teil significa parte. Vorteil, se a gente fosse fazer ao pé da letra, seria a parte da frente. A parte de antes. Nada mais é, entretanto, que a vantagem. Der Vorteil, a vantagem. Obviamente, né, gente, nesses que não são tão óbvios, você vai procurar no dicionário e vai entender o que é Vorteil. Você não precisa, em todos os casos, ir palavra por palavra, e às vezes não vai dar, porque precisa de um pouco de criatividade. No geral, palavras compostas nos ajudam muito, tá? Por quê? Porque nos ajudam a entender sem precisar do dicionário. Como, por exemplo, no caso de Rotwein, do vinho vermelho, tá óbvio, né? Que aqui eu tô falando de vinho tinto. Então, muitas vezes, ele vai ajudar a não precisar do dicionário, se a gente conhecer as palavras que compõem a palavra composta. Mas, às vezes, nós vamos ter que, sim, usar no dicionário, não vai ter jeito. O que mais? Uma coisa interessante. A gente pode, tá, gente, ter palavras compostas com várias palavras, não só com uma. E isso é o que faz as palavras ficarem longuíssimas, né? Por exemplo, vamos fazer uma palavra com 3. Com uma palavra só composta por 3. Posso colocar o verbo schreiben, que é escrever. Eu posso colocar Tisch, que é mesa. Eu posso colocar Lampe, que é a luminária. E aí eu vou ter Schreib, Tisch, Lampe. Você vê essa palavra e fala, meu Deus, é uma palavra muito grande. Mas aí a gente vai fazer aquela coisa que eu falei pra você. Ler de trás pra frente. Então, a última palavra é Lampe. Então, eu tô falando de uma luminária. Depois tem a penúltima, que é Tisch. Tô falando de uma luminária da mesa. Depois tem o Schreib, que é escrever. Então, eu tô falando de uma luminária da mesa de escrever. Ou seja, eu tô falando da luminária da escrivaninha. Uma lampadinha pra estar na sua escrivaninha. Tá? Vamos ver mais uma palavra, mais um com 3. Nicht, que é não. Der Schwimmer, que é o nadador. E der Bereich, que é a área. Então, eu posso ter uma palavra composta assim. Nicht, Schwimmer, Bereich. Nicht, Schwimmer, Bereich. Como é que eu vou entender o que é isso? Vou ler isso pra frente. Bereich é a área. Schwimmer é nadador. Então, é a área de nadadores. Só que eu tenho um nicht na frente. Então, é a área de nadadores? Não. É a área de não nadadores, né? Então, fica claro aí que eu tô falando de uma área que não são os nadadores. Então, se você ler de trás pra frente, facilita demais. Vamos ver mais uma. Die Finanzen, as finanças. Der Markt, o mercado. Die Stabilisierung, a estabilização. Das Gesetz, a lei, que eu tenho 4. Então, a palavra vai ficar enorme, mas se você ler de trás pra frente, vai ficar fácil. Das Finanzmarkt, Stabilisierungsgesetz. Gesetz é lei. Então, é a lei de quê? Eu vou ler a palavra anterior, Stabilisierung. Então, é a lei de estabilização. Markt é o quê? Mercado. Então, a lei de estabilização do mercado. Finança é finança, a lei de estabilização do mercado de finanças. Ou seja, a lei de estabilização do mercado financeiro. Olha como isso é legal, né? A gente cai por terra totalmente aquela questão de ser difícil. Vamos para a última palavra. Der Arbeiter, o trabalhador. Der Unfall, o acidente. Die Versicherung, o seguro. Das Gesetz, a lei. Se eu juntar isso aqui tudo, vai ficar uma palavra enorme. Das Arbeit, de novo. Das Arbeiter, Unfallversicherungsgesetz. Das Arbeiter, Unfallversicherungsgesetz.
Ai, meu Deus, o que é isso? Uma letra pra frente. Gesetz é lei. Depois eu tenho Versicherung, que é seguro. Então, é a lei do seguro. Depois eu tenho Unfall, que é o quê? Acidente. Então, a lei do seguro de acidente. Depois eu tenho Arbeiter, que é trabalhador. Então, a lei do seguro de acidente dos trabalhadores, ou do trabalho, né? Nesse sentido, tá? Dos trabalhadores. E aí fica fácil de entender. É isso, espero que você tenha adorado a aula de hoje. Eu sim, porque eu amo aulas relacionadas às palavras compostas, porque é muito divertido. Bis morgen. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!